E, gente, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer detalhamentos automáticos. Esse recurso ele existe dentro do Revit desde as primeiras versões, só que ele foi sendo aprimorado e dependendo de como você explora a ferramenta e como você entende que ela funciona ali, você consegue criar tipos de detalhamentos, por exemplo, detalhamento em 3D, você consegue fazer cortes, você consegue fazer vistas, perspectivas, enfim, é você que manda no tipo do seu detalhamento e eu te garanto que você vai sair desse vídeo aqui, ó, sem nenhuma dúvida na hora de criar os seus detalhamentos. Meu nome é Jefferson Sandrinho, sou arquiteto e eu te ajudo a fazer projetos na metade do tempo dominando o Revit. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal ou não me segue lá no Instagram, fica aqui o convite para você clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, porque toda vez que você clica no seu joinha, você me ajuda a espalhar esse vídeo dentro do YouTube. É como se você clicasse no botão compartilhar e esse vídeo ele acaba sendo enviado para outras pessoas. E assim a gente cresce o canal, cresce as visualizações e eu trago cada vez mais novidades, mais conteúdos aqui para vocês. E hoje nós vamos falar de um recurso que ele é muito interessante e que ele economiza muito tempo, sim, que é o de criar detalhamentos. Criar detalhamentos nada mais é do que você ampliar uma região ali do seu projeto e poder trazer mais detalhes, sejam eles construtivos, de montagem, coisas que você talvez não conseguiria fazer numa vista 1:100, 1:50, não é mesmo? Então, o que a gente faz é a gente aumenta a nossa escala e aí, a partir desse momento, a gente começa a trazer uma riqueza maior de detalhes para dentro do nosso projeto. E o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo são algumas formas de fazer detalhamentos dentro do programa. Nós vamos começar da mais fácil, da mais simples, até a mais complexa e a mais avançada. Esse aumento gradativo, né, de complexidade é o que eu pratico dentro do Domine Seu Projeto, dentro do meu treinamento. Então a gente começa do mais básico do Revit ali, com quem não sabe, e nós vamos até o nível mais avançado, porque assim eu garanto que você e todos os meus alunos consigam entender os conceitos e consigam aplicar isso não só no projeto que eu dou para vocês, mas em qualquer tipo de projeto que você tem. E quando eu digo qualquer tipo de projeto, o que você aprende aqui, você consegue aplicar em projetos de arquitetura, de interiores, estruturais, elétricos, hidráulicos, de cabeamento, enfim, do projeto que você tiver aí. E eu digo isso com propriedade, porque eu trabalho com o Revit. Eu estou todos os dias com esse programa aberto na minha frente. E eu trabalho com outros profissionais hoje que também usam Revit. A gente tem uma equipe multidisciplinar e todo mundo usa os recursos que eu vou te mostrar aqui para fazer os detalhamentos do seu projeto. Então, se você também é do tipo de pessoa que acha que eu falo demais, que eu demoro muito nas aulas e tudo mais, tudo bem, cara. Se você não gosta desse vídeo, pode ir embora. Talvez não seja para você, mas saiba que aqui a gente realmente ensina o que é usado no dia a dia. Eu sou o tipo de pessoa que está no campo de batalha todos os dias. Então, eu consigo te afirmar que eu sei o que funciona e o que não funciona para quem trabalha com projetos. Pode até funcionar ali no campo das ideias e tudo mais. Só que para quem está trabalhando todos os dias, fazer projetos na metade do tempo é mais do que essencial. Você começa a duplicar, triplicar suas horas de trabalho. E aí você sai menos cansado, consegue cumprir os prazos, consegue entregar aquilo que você promete, sem ter aquele desgaste todo que a gente teria usando esse software do jeito errado ou usando outros programas, como o AutoCAD e o SketchUp. Então, se você vem desses outros programas, saiba que entrar no Revit, dar esse passo, é realmente trabalhar com o software BIM e poder ter, sim, muito mais produtividade. E ó, o primeiro recurso que você precisa saber é que quando a gente trabalha dentro do Revit, tudo aquilo que a gente modela no 2D também aparece no 3D. Então, se por exemplo eu decido abrir a minha vista 3D, esse pequeno banheiro ele está disponível para ser visualizado aqui no 3D. E aqui eu vou esconder só algumas coisinhas para você ver que é o mesmo projeto que ele foi colocado aqui. Então, o que a gente está vendo em planta é
o que a gente está vendo aqui, né? No 3D. E aí, para fazer o detalhamento de uma área desse projeto, o que a gente vai fazer é aumentar a nossa escala em uma região. E tem gente que faz isso daqui do jeito errado. Eu cansei de ver gente fazendo isso do jeito errado, mas não faça do jeito errado, tá? Sempre procure o caminho certo, porque lá na frente o retrabalho ele é certo se você faz do jeito errado. Você vai perder tempo, você não vai ser produtivo e não vai trabalhar de forma eficiente. Então, qual é o jeito errado de você fazer isso para você não fazer nos seus projetos, para daí você fazer o jeito certo, né? O jeito errado de fazer um detalhamento é você duplicar a vista que você tem, você duplica a sua vista, e aí você vem aqui do lado, aumenta, né, a escala, vou colocar na 1 para 5, e aí, claro, você tem a opção de ligar a sua viewport, que está aqui, na minha estava oculta, e aí diminuir o espaço aqui da viewport. Então você pode fazer isso, vamos fazer o detalhamento dessa bancada aqui, e aí você traz ele aqui e deixa a viewport aqui, né? Então você tem ali uma área ampliada do seu projeto que está na 1 para 5. E agora você vai começar a puxar as tags, vai trazer os nomes aqui de cada um desses elementos, né? Ó, torneira de mesa, vai, enfim, fazer todas as questões e ver tudo aquilo que a gente tem no nosso projeto. Mas isso aqui é trabalhar do jeito errado. Se você fizer isso, você não está sendo produtivo. Por quê? Vamos ver se você sabe. 2 motivos de não fazer isso daqui. O primeiro deles é o seu navegador de projeto. Então, o que você está fazendo aqui é duplicando uma vista e já começa a ficar bagunçada as opções aqui do seu lado. Isso aqui não é um detalhamento, é apenas uma duplicidade de vista. Então, tem aqui. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que se você for inserir esse detalhe em uma folha ou algo do tipo para gerar um PDF, para compartilhar isso com seus clientes de forma online, isso é mais uma cópia de vista. Então, o que você acabou de fazer nesse momento foi trabalhar com a mentalidade do AutoCAD dentro do Revit. No CAD, você não copiava a planta para o lado e fazia um detalhamento? E aí trabalhava numa escala maior? Pois é, você acabou de fazer isso dentro do Revit. E a gente não quer fazer isso. A gente quer trabalhar do jeito certo, economizando horas de trabalho. Então, presta atenção como é que a gente vai fazer, porque existem recursos para a gente fazer isso. A gente não precisa criar certas gambiarras dentro do programa para chegar nesse nível aqui. Então, vou excluir essa vista, não é isso que a gente quer, e o que a gente quer é criar uma chamada de detalhe. Fica bem aqui, ó, tem a vista, nós temos a chamada de detalhe, tá vendo ela aqui? Vou clicar nela aqui que eu vou fazer um retângulo mesmo, nem vou desenhar diferente. Então, ó, eu vou desenhar um retângulo em volta do elemento que eu quero detalhar. Seleciono ele aqui e deixo o detalhamento bem na região que a gente tinha colocado. Lembra que eu dupliquei e coloquei a viewport? Pois é, aqui eu fiz a mesma coisa. Quando eu fiz isso daqui, esse detalhe, automaticamente o programa já criou aqui do lado uma chamada de detalhe para mim. Então, quando eu abro essa chamada de detalhe, ele já mostra aqui. E a chamada de detalhe, ela é aqui, ó, o nome dela, aqui do lado, que é uma planta igual a gente viu, igual aquela ali que a gente acabou de fazer. Então, nesse momento, eu tenho já a duplicidade aqui das informações, sim, mas ele é uma chamada de detalhe. Olha aqui como faz diferença quando eu tenho essas questões. Vou abrir a minha prancha aqui, que eu tenho a planta baixa, aqui, ó, com a minha chamada de detalhe. Tá vendo ali, ó? Ele tá chamando aqui, ele colocou, e aí ele vai mostrar qual o número do detalhe e em qual folha isso está inserido. Então, é para isso que ele cria esse recurso. Quando eu venho aqui, né, vou lá na minha prancha 7, que é a prancha dos quantitativos, e vou trazer aqui a chamada de detalhe, ó, vou jogar ela aqui para dentro, vou excluir algumas tabelas aqui, e vamos dizer que esse aqui seria o detalhamento que eu colocaria nessa folha, na folha 7 de 7. E esse daqui seria o meu título aqui, ó, que ele tem esse daqui, e o número dele é o número de detalhe 6, eu vou colocar, tá vendo? Então, ó, tá aqui. E tá aqui colocado na folha número 7. Quando eu volto na minha primeira prancha, na prancha 3, que a gente estava vendo aqui do lado, eu venho aqui
e visualizo, perdão, na prancha 2, que eu tenho o detalhe colocado ele é um detalhe número 6 e ele foi colocado na prancha 07. Isso daqui, esse recurso, ele fica acessível até quando você gera um PDF. Por mais que você não acredite nisso, é possível sim, tá? Toda vez que você gera um detalhe, que ele cria essa viewport, olha como é que é interessante trabalhar com software BIM. Você abrindo no Adobe, no Acrobat, né, do PDF, se você der um duplo clique, ele vai te mostrar em qual folha tá. Ou tem ali uma nota, tem algo do tipo que você pode deixar programado. Então, olha como usar um recurso do jeito certo vai te economizar horas de trabalho. Você não bagunçou o navegador de projeto, que pode até ser um assunto para um próximo vídeo. Você não bagunçou o seu navegador e, além disso, criou um detalhe que está referenciado em outra vista. Então, é desse jeito que a gente trabalha. É disso que eu estou falando. É assim que a gente economiza tempo. Não existe a fórmula mágica. Eu não consigo acelerar o tempo, mas eu consigo acelerar o seu passo a passo aí. Eu consigo acelerar a forma como você cria os seus projetos. Porque eu tenho uma metodologia que é baseada em 3 pilares. O da modelagem, que é 100% eficiente. O da documentação, isso aqui ó, é só um pedacinho da documentação que a gente está vendo. E do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho, ele fica dentro da modelagem da documentação. Aqui você está tendo ali ó, um test drive do que é o fluxo de trabalho. Não bagunçar o navegador de projeto e ainda deixar tudo isso linkado. Então, olha aí como é que é simples fazer esse detalhamento que a gente acabou de fazer. Então, você vê que a gente domina as ferramentas usando elas do jeito certo e economizando horas de trabalho. Então, esse seria o primeiro tipo de detalhamento que a gente faria. Porque a partir dele, aí sim, a gente pode clicar aqui e começar a trazer as notas de texto, as chamadas aqui, ó. Então, eu tenho a minha torneira, eu tenho o tipo de cuba, que ele já está puxando certinho aqui para mim, ó. Então, vou pegar aqui, eu quero esse tipo de cuba aqui, ó. Cuba de embutir, posso selecionar aqui do lado, deixar a chamada de detalhe com extremidade livre. Então, eu tenho todos esses recursos e aí, além disso, agora sim eu posso colocar cotas, né? Quero cotar o eixo das minhas torneiras aqui, né? Então, ó, vou pegar o eixo dela aqui, comparado com o fim da bancada, e trago essas notas para cá. Enfim, muitos recursos eu posso trazer nesse momento e aí trabalhar o meu detalhamento aqui, ó. Então, esse é o jeito certo de criar os nossos detalhes, de mostrar os nossos detalhes dentro do Revit. Isso quando a gente está falando em planta baixa, né? Então, esse daqui é o primeiro detalhe que a gente cria. O segundo detalhe é o de mostrar uma região no 3D. Então, vamos lá. O que as pessoas fazem? Também tem o jeito certo e o jeito errado de criar detalhamentos no 3D. É você duplicar uma vista. Então, você teria que vir aqui, lá no seu 3D, dentro do seu 3D, que está aqui, você vai duplicar essa vista e aí você não vai trabalhar ele com o jeito certo, que é nas fases, né? Tá vendo que a gente tem fase de trabalho aqui, ó? Tem a fase da reforma, tem a fase que a gente tem aqui, que é aquilo que foi demolido, a fase do que foi construído, enfim, são vários recursos que nós temos aqui no nosso projeto. E aí, não é esse o jeito, porque você, por mais que você coloque aqui os recursos e põe as faces, não é no 3D que a gente faz. Mais uma vez, eu estou no meu 3D, ele está aqui do lado. O que eu poderia fazer? Eu quero fazer um detalhamento dessa região do banheiro. Vou aqui do lado, duplico essa minha vista, coloco o 3D aqui, ligo a caixa de corte, né? Pego a caixa de corte, coloco ela aqui em volta, venho aqui, recuo ela nessa posição, recuo ela na outra e vou fazer um recorte aqui do banheiro, porque eu estou mostrando aqui como é essa posição aqui, né? Na fase final, que eu tenho ali o meu nicho, tudo colocado e beleza. Então, aí eu venho aqui, coloco 20, tá? Então, fiz aqui o detalhamento, só que aqui do lado eu dupliquei o meu 3D. E aí, se eu quiser mudar algo do tipo, ou não tive o controle total em planta desse meu 3D, isso vai ficando afetado, né? O desempenho de quem faz projetos, ele é afetado nessas horas. Então, a produtividade cai, o tempo de trabalho aumenta, o retrabalho é certo, enfim,
É muita coisa que a gente vê nesses momentos. E aí a gente evita, né, passar por essas questões. Como que a gente faz, então? A gente vai fazer o seguinte, não vamos duplicar o 3D para trabalhar dessa forma. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos lá na nossa planta baixa, que a gente tem mesmo, que é aqui, vou criar uma região aqui do meu banheiro, só que eu vou usar o seguinte, eu vou vir aqui em vista e vou trabalhar com a minha caixa de escopo. Seleciono ela e digo que eu quero uma região dentro aqui do banheiro. Ó, então, eu vou pegar daqui até aqui, nesse meu banheiro. Criei essa minha caixa de escopo. Quando eu crio essa minha caixa de escopo, eu estou delimitando a área. E aí eu vou dizer que a altura dessa minha caixa de escopo, ela é 3 metros, tá vendo? Só aqui. E vou renomear ela para box BWC, aqui. Coloquei aqui. Posso fazer uma cópia? Posso também fazer, ó, uma cópia dela e vou colocar aqui, ó, nesse padrão aqui e vou chamar de Cuba BWC. Seleciono ela, Cuba, bancada BWC. Coloquei aqui. Então, criei dessa forma duas regiões aqui. O que a gente tem, essas linhas verdes, elas não aparecem na hora de imprimir. E beleza. Então, vou lá no meu 3D, ó, tenho as duas regiões criadas aqui. E agora sim, eu duplico esse meu 3D, vou duplicar essa vista. E olha como é que eu vou economizar tempo com um clique. Aqui do lado, eu digo o seguinte, dentro dessa vista, eu quero visualizar somente a caixa de escopo do meu box do BWC. Selecionei ele aqui, ó, olha ele aí. Então, automaticamente, eu já fiz o recorte, eu já fiz o detalhamento daquela área. Ó, posso voltar aqui e tirar ela para nenhum. Deixo nenhum e aí vou abaixar aqui as minhas regiões. Volto aqui do lado e agora eu digo, olha, mas eu quero visualizar somente essa região aqui. Volto aqui do lado e digo que a caixa de escopo é a da minha bancada do BWC. Ó, ele recortou somente aquela região. E eu poderia agora, a partir desse momento, trabalhar o detalhamento dessa região aqui que a gente acabou de criar. Então, olha como é que trabalhar do jeito certo economiza tempo. Poderia ficar trabalhando com a caixa de escopo no 3D e vai, empurra, vem, fecha, abre, diminui de um lado, diminui do outro. Cara, dá para fazer isso. Eu fiz isso por muito tempo. Só que depois que eu comecei a estudar e aplicar no dia a dia, quanto mais tempo você demora fazendo isso, menos tempo para fazer seus projetos você tem. E acaba que você deixa de lado alguns recursos do programa porque você foca em entregar o essencial. E aí você cai num looping ali, ó, de fazer mais do mesmo todos os projetos. Então você acaba não inovando. Por quê? Porque você entra na zona de conforto de entregar aquilo que você sabe e aí o lado ruim disso é que a concorrência vai se especializando. A concorrência vai tendo acesso a cursos, o pessoal vai trazendo novidades, e aí você acaba que não usa esses recursos porque você se acostumou a trabalhar do jeito errado. É um vício que a gente cria. Eu estou dizendo isso porque quem não trabalha no dia a dia, quem não põe a mão na massa do programa, realmente não sabe esses recursos. Porque para ele fazer o 3D ou fazer a caixa de escopo, dá na mesma, sim, porque ele não está desenvolvendo os projetos. Agora eu, que estou desenvolvendo um projeto de 6.000 metros quadrados, fazer o detalhamento de áreas molhadas faz muito sentido quando a gente tem isso daqui. Porque com alguns cliques eu filtro as informações e crio os detalhamentos de forma muito mais rápida. Imagina eu ficar colocando um 3D de uma área de 6.000 metros quadrados e puxar o 3Dzinho, encontrar, ir ali e tudo mais. Aí eu bato o dedo sem querer e tum, volta o 3D, fica gigante de novo. Aí vai o Jefferson, fecha aqui, fecha ali, fecha lá. O programa começa a ficar pesado porque a área é grande, o computador não processa. Cara, não é assim. Pensa, você faz um quadrado, que é o que a gente fez. Estou te mostrando no banheiro, claro, um projeto pequeno para você entender. Mas você faz um quadrado. Aí você vai no 3D e fala, agora eu quero que esse quadrado aqui, que é um cubo, na verdade, seja o meu detalhamento. Então, pá, quantos quadrados não dá para você fazer ali em 5 minutos? Dá para fazer todas as áreas molhadas. Dá para mostrar o shaft, dá para mostrar detalhamento, dá para mostrar o telhado, dá para mostrar o que você quiser no seu projeto, se você dominar essa ferramenta.
Então, você cria detalhes de uma maneira muito simples e eficiente, né? Porque não é improdutivo fazer isso. E agora você começa a pensar, caraca, quanto detalhamento em 3D eu já deixei de mostrar porque eu não sabia desse recurso. Agora comenta aqui nesse vídeo, você já conhecia esse recurso? Você já usava a caixa de escopo para fazer detalhamentos? Para mostrar áreas do seu projeto ali que às vezes você deixou passar ou algo do tipo? Se você não usava, saiba que tem esse recurso aí. E você pode usar desde um banheiro, áreas molhadas, detalhamento de telhado, tampa, porta, bancada, enfim, o que você quiser. Mas isso a gente só sabe com quem trabalha no dia a dia. Você só está tendo acesso a esses recursos porque você está vendo esse vídeo de uma pessoa que trabalha no dia a dia e ainda grava e traz o conteúdo do campo de batalha aqui. Se não funcionasse, eu não ia te ensinar. Eu não ia trazer aqui para você economizar horas de trabalho, para você diminuir seu tempo pela metade. Para quê? Para que eu vou te mostrar um recurso que não faz sentido, que eu não utilizo no dia a dia? Mas para você que está comigo aqui, está aprendendo. Então a gente já passou por dois, né? A gente viu o detalhamento da planta baixa, que tem o jeito certo e o jeito errado, que é não duplicar e usar o recurso. E a gente viu o segundo ali, que é um dos melhores que a gente tem, que é o de criar um detalhamento para ele aparecer. Aí a gente foi para o 3D e agora viu que tem como só filtrar aquela parte que a gente quer no 3D. Isso é sensacional, não é mesmo? E agora nós vamos para a questão de detalhamentos mais refinados. Seja de uma montagem, de marcenaria, de bancadas, enfim, é você que manda a partir desse momento aí, quando você for entender o que eu vou te mostrar. Esse detalhamento que eu estou te mostrando, eu já usei ele até mesmo para mostrar a montagem de uma grade que eu fiz num projeto que a gente precisava colocar e precisou detalhar. Então, ele é para coisas mais refinadas. E aí a gente saiu da base, do detalhamento ali da planta baixa, fomos para o 3D e agora a gente vai para algo mais refinado. É a escadinha que a gente vai subindo. É a base da metodologia do domínio seu projeto, né? Documentação, fluxo de trabalho e tem a questão da modelagem. Então, você já está vendo a documentação sendo trabalhada com o fluxo de trabalho, né? Que é isso desde o navegador e tudo mais, né? Então, a gente está colocando isso dentro aqui para você não se embananar aí no meio e não perder tempo. Então, beleza. Esse foi o segundo recurso. E o terceiro é o da montagem. Eu já tenho uma feita aqui dessa bancada, mas eu vou te mostrar como é que a gente faz. Então, ó, vou lá na minha planta baixa aqui de novo. Vou selecionar esse daqui, essa bancada. Vou fazer uma cópia dela. Vou pegar ela aqui, copiar ela aqui do lado. Deixa eu retirar aqui, porque quem sabe faz ao vivo. Ó, eu tenho esse aqui. Vou desmontar ele. E vou desmontar também a minha cuba aqui para você ver como é que funciona. Então, ó, por que eu estou dizendo que já tem essa montagem? Quando a gente vem aqui nesse projeto que está pronto, eu tenho aqui o detalhamento desse meu mobiliário. Mas eu não fiz um 3D disso daqui, tá? Não venha com essa de fazer um 3D e filtrar isso daqui. Não, você não vai usar o recurso da caixa de escopo, muito menos o do 3D. Esse aí já seria o jeito errado. Não vou nem passar por ele, porque não faz sentido fazer ele desse jeito. Que aí é só perder tempo mesmo, tá? Não é assim, não. Como é que a gente faz para detalhar uma área como essa? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá na nossa planta baixa. Abrir ela aqui. E aí você tem todos os seus elementos. Então você tem desde a bancada, ó, vou pegar a cuba que foi inserida, torneira e o sifão. São todos elementos que estão disponíveis no template DSP, tá? Essa bancada paramétrica que a gente liga, desliga, liga aqui do lado, desliga as opções. As torneiras também para mostrar e daí tem a cuba que você pode ir inserindo e tudo mais. Então, chegamos no momento de detalhar isso daqui. Poderia fazer com base no 3D igual está aqui? Poderia, mas eu não vou. Esse não é o jeito certo. Você vai selecionar os elementos que você quer detalhar. Então, seleciona, pode ser um, e você vai vir aqui do lado e vai usar essa opção de criar montagem. Você vai clicar nela para criar uma montagem, você vai dar um nome. Então, eu vou chamar detalhamento de ponto bancada. PWC. Clico em OK. Já vou detalhar, mas eu quero detalhar somente ela? Não, eu quero incluir esses outros elementos para que eles apareçam no corte, na planta, na vista, enfim, eu preciso deles.
Então, vou clicar na bancada, que já está como montagem aqui do lado, e vou editar essa montagem. Aqui eu posso adicionar ou remover elementos. Então, se você selecionou a mais, pode tirar ou pode adicionar. E eu vou adicionar a torneira, a outra torneira, a minha cuba e os dois sifões, porque eu quero mostrar isso na minha montagem. Concluo, dou um OK e aqui está criado. Então, quando eu chego próximo, agora a minha montagem ela inclui todos os elementos, tá vendo? Então, tá aqui na minha bancada. Beleza, e agora eu vou fazer o seguinte, falar para o Revit, monta para mim, nesse momento, o detalhamento dessa bancada. Eu quero corte, eu quero planta, eu quero vista, eu quero 3D e eu quero o quantitativo de elementos que tem aqui. Eu vou fazer isso com um clique. Olha isso daqui. Vou selecionar ela e vou falar para ele, eu quero adquirir as vistas, ou seja, quero que você crie essas vistas para mim. Você vai vir aqui do lado, quando você faz essa bancada aqui, ele já te mostra aqui do lado. Então, você já tem aquela aqui, você pode criar as vistas da montagem, que ela está aqui do lado, Então, seleciono ela, criar as vistas. E aí, ele tem tudo, desde a tabela do modelo genérico, peças hidrossanitárias, absolutamente tudo ele vai criar. Ainda ele vai criar na escala que a gente pedir. Eu vou pedir na 1:20. Vou dar um OK. Quando eu faço isso, olha aqui do lado, ele já montou tudo para a gente. Desde a vista 3D, eu tenho a vista aqui sem elemento nenhum, então foi criada aqui a vista 3D. Eu tenho o detalhe do corte A, mostrando aqui para mim, o corte B, passando na frente, ali na minha bancada, a elevação lá de cima, que é o topo, né? Então, se eu aumentar o nível de detalhe aqui, eu consigo ver mais detalhes do meu projeto. Então, eu poderia vir aqui, mudar até mesmo para as texturas e cores, para eu ver o detalhamento dessa bancada. Tenho a elevação da direita, que ele colocou aqui como ao fundo. A elevação da esquerda. A frontal, que ele vai jogar de um lado. A elevação inferior, que estou vendo do sifão para cima, e eu consigo ver, por exemplo, que o sifão está desalinhado, nesse caso aqui. Elevação posterior e uma planta de detalhe, que é uma planta de detalhamento que ele decidiu criar aqui para mim. Vou colocar até para ter mais detalhamentos que ele colocou somente das cubas. Então, tudo isso daqui o Revit criou sozinho. E veja aqui, que ele colocou nas montagens. Não são nos meus desenhos aqui de cima. Ele decidiu colocar somente na nossa montagem aqui do lado. E ele, tem o levantamento de material aqui, de cerâmica, enfim, do material que a gente está utilizando ali, e tem também das peças. Então, ali, peças hidrossanitárias. Tem torneira, tem cuba, tem 2 sifão, e aí eu posso ainda clicar aqui e pedir para ele não itemizar e colocar. Então, nessa questão aqui, eu vou colocar para ele filtrar, eu tenho peças hidrossanitárias da Deca aqui, cuba da Deca 2. Sifão, 2. Torneira, 2. Bancada, 1. Já saiu o quantitativo pronto. Olha isso daqui, cara. Imagina você ter que ficar somando isso lá no SketchUp, no AutoCAD, ainda colocando numa planilha. Aqui está pronto. Se eu quisesse aumentar ou diminuir um sifão, aumentar ou diminuir uma torneira, já era quantificado de forma rápida, só daquele detalhamento. Então você manda isso para quem vai executar, para o seu fornecedor, para um marmorista, enfim, para qualquer situação você manda isso. Nesse caso, estou fazendo uma bancada, mas se fosse de um armário, já seria as peças. Se fosse de um ambiente, já seria todos os móveis. Olha como é que é sensacional poder trabalhar dessa forma. E não só isso, aí a gente tem aqui todas as elevações. E aí depois eu trabalhei, né? Vim aqui no 3D, coloquei algumas cotas e fiz a chamada de detalhe de cada um desses elementos. Então tem a cuba, tem a torneira, tem o sifão, tudo isso sendo visualizado. E aí, o mais legal de tudo isso aqui, depois que esse detalhamento está criado, você pode voltar em qualquer uma das suas pranchas, tá a prancha criada aqui, e você busca lá embaixo o detalhamento. Então eu vou pegar, esse detalhamento 3D e trazer para dentro dessa prancha. Vou trazer o corte A aqui para dentro, vou trazer ele para cá e esconder todas essas outras vistas que foram geradas. Então, deixar o meu corte A aqui e vou fazer cotas desse corte. Vou deixar aqui, 2 centímetros, na frente eu tenho 7,
na bancada aqui eu vou ter 50 centímetros, vou aumentar o padrão aqui, a altura aqui, ó, da minha bancada até o eixo do sifão vai ser 20 centímetros. Olha a quantidade de detalhes que eu posso trazer. E aí eu vou puxar as informações certas, tá? Não vou ficar digitando texto não, ó. Isso aqui pode ser assunto para um outro vídeo também, para a gente fazer detalhamentos com tags e não ficar perdendo tempo. Ó, então é assim que a gente faz para não perder tempo e para criar esses detalhes. Criou o detalhe, quer colocar na sua prancha? Vai lá na prancha que você colocou de detalhamento e puxa ali, ó. Eu excluir, né, para poder puxar, vou trazer o corte A e colocar ele aqui, ó, o detalhamento da minha bancada. Então, trago aqui para baixo, vou selecionar essa galera aqui e coloco dentro do meu projeto. Então, você pode renomear, você pode fazer o que você quiser dentro do seu projeto e sem perder tempo nenhum, porque você já criou, você detalhou do jeito certo, você modelou do jeito certo e o melhor de tudo, tá? Você usou o fluxo de trabalho, você vai criando, foi modelando e tudo que você mudar em um lugar vai mudar no outro. Não tem como, tá? Tá tudo linkado, não tem como você ter retrabalho, o erro ele não existe dentro do programa. Vai aqui, ó, para você ver vida real da gente fazer isso daqui, tá? Como que o erro ele não existe dentro do programa. Você vai vir aqui na sua bancada e vai dizer, eu não quero essa torneira, eu quero trocar o tipo de torneira. Então, eu vou selecionar a minha montagem aqui, ó, vou editar ela, selecionar o tipo de torneira e vou mudar para o outro tipo de torneira. Eu vou pegar esse daqui, ó, essa torneira aqui, que é usada em lavatório PNE. Coloquei ela, vou dar um OK e vou mudar essa outra também. Vou mudar o tipo dela para uma bem diferente aqui, ó. Vou colocar essa daqui também, ó. Então, coloquei. Mudei as minhas torneiras, a montagem mudou, o detalhamento mudou. Aqui já não é mais aquela torneira, é a torneira para cozinha, torneira de mesa. Então, tudo já foi quantificado. Se eu vou na minha tabela, lembra que a gente falou das tabelas aqui, vou visualizar, já tenho toda a tabela que foi mudado, ó. Então, a lista aqui, ó, de peças hidrossanitárias já é diferente, tá? Eu tenho torneiras que são diferentes agora. Então, muito simples, muito rápido e muito fácil de criar detalhamentos dessa forma. E nesse vídeo a gente partiu do absoluto zero, que é ali o jeito errado de criar, fomos para o nível intermediário e chegamos no nível mais avançado. Quais desses você deve usar no seu projeto? Depende. Qual nível de detalhe você vai criar? Qual nível de detalhe é necessário e até onde você precisa especificar. Como eu te falei, num projeto de 6 mil metros quadrados, eu uso um recurso, uso os 3, uso 2, uso somente o último, vai depender da situação, mas todas elas economizam tempo. E se você souber casar um com o outro, seguindo desde a modelagem para a documentação e fluxo de trabalho, os 3 pilares do DSP, que se sustentam ali a produção de projetos na metade do tempo, cara, é sensacional. Você casa tudo e você economiza um tempo absurdo porque você pegou todas as etapas, todos os recursos e trabalhou todos eles da mesma forma. Então faça isso nos seus projetos. Comenta aqui embaixo agora também quais desses você mais gostou e eu quero saber se você já está usando nos seus projetos ou se você pretende usar, tá bom? Espero te ver mais vezes nesse canal aqui no meu Instagram para a gente poder trocar muitas ideias e realmente poder compartilhar muito conteúdo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.